O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos padres, queridos irmãos e irmãs que estão aqui nesta Assembleia, e também a Assembleia Canção Nova que está aqui nesses dias, e alguns já estão participando também dessa Santa Missa. Meus irmãos, nós estamos na 13ª semana do Tempo Comum. Ontem nós já escutávamos a história de Abraão, a intercessão dele para com o povo, para que ele não destruísse a cidade por conta dos justos que estariam ali. E hoje nós temos a continuação desta leitura, onde temos como figura principal aqui Ló, que é parente de Abraão. E Ló, apesar dele ter ouvido a voz de Deus através dos anjos para partir daquela terra, porque aquela terra seria destruída, Ló, ele resistiu um pouco. Ele até negociou com Deus. Mas, Senhor, deixa eu ir para esse monte aqui. Mas Deus insistiu para que ele saísse daquela terra. Porque aquela terra, infelizmente, estava em pecado. E o pecado atrai a morte. Não é que Deus estava castigando aquela cidade, simplesmente. Mas é porque o pecado atrai a morte. São Paulo vai dizer isso depois aos Romanos. O pecado atrai a morte. Mas Deus, na sua misericórdia, quis preservar Ló. E nós acompanhamos a leitura, que ele relutou, mas finalmente ele obedeceu, para mostrar que Deus é assim. Deus, ele é Pai, Ele insiste na sua misericórdia para conosco, Ele insiste para que nós possamos ser salvos. Portanto, ouçamos hoje novamente a voz de Deus, ouçamos hoje a sua palavra, acolhamos a sua misericórdia para conosco mais uma vez, nesta Eucaristia, neste dia. Ouçamos a sua voz e façamos a sua vontade. Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, preservou Ló. O contrário, claro, não aconteceu com a sua esposa. Nós acompanhamos a leitura, que olhou para trás. Claro que não foi só um gesto de ter olhado para trás, com esses olhos aqui que nós temos também, não é? Mas o seu coração se voltou para a vida velha. O seu coração que se voltou para as paixões ainda daquela terra. Foi isso que fez com que ela fosse castigada. Meus irmãos, os nossos olhos e o nosso coração, eles precisam estar em Deus. Os nossos olhos e o nosso coração, eles precisam estar no Senhor, para nós acertar, ainda que nós não entendamos, mas é preciso olhar para Ele. Se o Senhor disse, não olhe para trás, então não olhe para trás, não olhemos para trás. Olhemos adiante, olhemos em frente, e nós cristãos, nós somos chamados a olhar mesmo para frente, a olhar para o alto, a olhar para as coisas do céu, e não só para as coisas aqui da terra, que quando nós olhamos para as coisas aqui da terra, dá vontade de chorar, não é? É preciso olhar para o alto. E é claro, nós vamos perceber que as nossas construções,
nós temos o crucificado no alto, nós temos aqui esse santuário com este mosaico do Pai das Misericórdias, bem aqui no alto, para dizer para nós, mais uma vez, olhe para o alto, olhe para a misericórdia, olhe para um Deus que é Pai, que é o seu Pai, que é o nosso Pai. Ele tem muita misericórdia a nos conceder, a nos dar, mas não podemos olhar para trás, precisamos olhar para Ele. Nós acompanhamos a leitura do Evangelho, onde conta esta situação também complicada, difícil, que os discípulos viveram. Jesus, no seu ministério de se doar, de se entregar, de evangelizar, de salvar, cansa também, não cansa? Falar de Deus também cansa, porque cansa o nosso físico, vamos dizer assim. Jesus entrou na barca, os discípulos entraram com ele, e Jesus estava cansado, então ele começou a dormir. E de repente veio a tempestade, e os discípulos ficaram aflitos por causa da tempestade. Porém, eles precisavam se lembrar que Jesus estava na barca. Meus irmãos, porque nós estamos com Deus, não quer dizer que não vai acontecer, não vão acontecer as tribulações. Porque nós estamos com Jesus, não significa que não virão tempestades, não virão tempos difíceis. Jesus estava na barca. E é interessante esse detalhe. Jesus entrou na barca e eles entraram juntos. Então eles viram que Jesus estava lá. Quantas vezes nós fazemos também esta experiência de entrar para um trabalho do Senhor, de rezar ao Senhor, de ter certeza, Ele está comigo. Mas durante a navegação, durante a caminhada, a tribulação vem, a tempestade vem, e nós nos sentimos sozinhos. Precisamos nos lembrar, o Senhor, Ele está conosco neste barco, mesmo na tempestade, Ele está conosco. Então, se você tem passado por tribulações, por momentos difíceis, calma o seu coração. A tempestade é fora. O importante é que você tenha a paz dentro do seu coração, porque Jesus está dentro desta barca, e que Ele esteja não somente dentro da barca, mas que Ele esteja dentro do nosso coração. E claro que Jesus depois não perdeu a oportunidade de chamar a atenção dos discípulos. Eita, homens de pouca fé! Quantas vezes nós precisamos escutar isso também, porque o Senhor nos chama a crescer então na nossa caminhada de fé, a crescer na nossa comunhão com Deus, na comunhão com Ele, porque as tempestades elas virão, os momentos difíceis virão, ou já estamos dentro dele, né? Melhor dizendo. Mas não nos esqueçamos, irmãos, o Senhor, Ele está conosco nesta barca. Por isso, não deixemos de cultivar a vida em Deus. Não deixemos de cultivar uma vida também virtuosa. No Catecismo da Igreja Católica, quando fala a respeito do medo, diz assim: a virtude da fortaleza dá a capacidade de vencer o medo. Então, o medo vai vir, ou os medos, eles virão. Vamos pedir a graça a Deus, desta virtude da fortaleza, para enfrentar a provação e as perseguições. Dispõe ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida, na defesa de uma causa justa, por causa da fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza, a minha glória. Salmo 118, 14. No mundo, Jesus disse, havereis de sofrer tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Nós estamos passando, nós passaremos tribulações, mas o Senhor, Ele está conosco. Nunca nos esqueçamos disso, meus irmãos. Precisamos do dom da fortaleza e precisamos ser maduros para não nos assustarmos
diante das tempestades que nós estamos vivendo. Mas lembrar sempre, Ele está nesta barca. Ele está na barca conosco. Então as tribulações estão aí, as tempestades estão aí, mas lembre-se, o Senhor está comigo nesta barca. O Senhor está nesta barca que é a igreja. Nós já passamos por outros momentos difíceis, irmãos. Mas esta igreja permaneceu. Por quê? Porque é de Deus. Porque é a esposa de Cristo. O Cristo está sempre com a sua esposa. O Cristo está sempre conosco. Então não desanimemos de fazer o bem, não desanimemos de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, ainda que nós soframos. Se estiver sofrendo, melhor ainda, porque está no caminho certo mesmo. Mas o Senhor está conosco nesta barca. Nada de pânico. Jesus está na nossa barca, ou nós estamos na barca de Jesus. Inclina um pouquinho a sua cabeça, te convido, faça a sua oração, agradecendo a Jesus, porque Ele está nesta barca. Talvez você está vivendo uma tempestade mesmo, mas se lembre, Jesus está na barca. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o alto. Olhe para o alto, olhe para frente, não tenha medo. Nessa tempestade, creia, o Senhor está com você. Que você esteja também com Ele. Ele está sempre conosco. Que nós estejamos com Jesus nesta barca. Obrigado, Senhor.